O processo, portanto, de criação de engenheiros, de arquitetos, de urbanistas, tudo, no começo da década de 70, por aí, teve um impulso muito grande e, na sequência, por mais uma vez, erro de avaliação do cenário internacional, a crise do petróleo, o Brasil afundou um processo de desgaste colossal, inflação, dívida externa, né? Essa década, inclusive, a partir da primeira crise do petróleo, teria que ser, década de 70 e 80, analisadas e compreendidas, vamos dizer assim, minuciosamente por todos os engenheiros, arquitetos, urbanistas, até para compreenderem melhor os erros que nós vemos. É o caso de Curitiba. Não esqueça, até hoje, conversando com o professor Adail Sprengel Passos, né? Acho que na época, não sei se ele era vereador ou presidente do IPUC, eu perguntei para ele, mas por que essas pedras, né? Ele disse, não, Cascais, o que ocorre é que nós precisamos gerar emprego, né? Isso aí, nós estamos numa crise, frente ao trabalho, e a opção por isso aí é uma forma de criar empregos. Ou seja, era uma solução emergencial num cenário de crise, que depois teve processos de mudança, né? O Brasil cresceu e começou a colher os frutos de toda essa experiência, vamos dizer assim, mal sucedida, em parte, né? Que gerou a crise que na década de 80 levou o Brasil a atitudes extremas, o governo federal atitudes extremas, para segurar a inflação, reverter o processo de endividamento e, finalmente, o Plano Real, que foi o resultado de uma equipe de economistas, né, muito boa, a Miriam Leitão, saga brasileira, e descreve muito bem tudo isso. Mas hoje, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o resultado de um processo de decisões urbanistas, né, de empreendedores, de legisladores, que saíram, que foram criados nesse cenário, e principalmente os mais jovens, sem a memória técnica adequada para corrigir erros, e sem a criatividade de compreender, na maioria das vezes, os desafios do século XXI, que além da questão ambiental, CO2, coisas assim, né, mudanças climáticas, tem também as mudanças humanas, o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento da população brasileira. Então, o engenheiro de segurança, o profissional de design, né, o arquiteto, né, os nossos políticos que pleiteiam cargos executivos, principalmente, têm que ser educados, tem que ter educação, tem que ter formação técnica ou consciência, né, capacidade de formar boas equipes, da necessidade de mudança de paradigmas. Tudo que nós sabemos está superado, quer dizer, tudo que nós fazemos, todos esses paradigmas, tudo isso que a gente vê como modelos, essa idolatria por decisões tomadas há 30, 40, 50 anos atrás, elas têm que ser ajustadas a uma população
que envelhece. Isso não significa que essa população mais velha tenha que ficar presa em gaiolas, tenha que ficar presa em asilos, tenha que ficar dependente precocemente de cuidadores. Quem envelhece quer autonomia. Lógico, vai chegar um momento em que a pessoa vai ter que se resignar às suas limitações, que poderão ser muito grandes, se viver o suficiente, né? Agora, nessa faixa de vida entre o início, né, do processo de envelhecimento e até a morte, há vamos dizer assim, muito que qualquer um de nós poderá fazer, ser, aproveitar, viver, né, realizar, desde que haja tolerância, ou vamos dizer assim, compreensão plena do que é uma pessoa idosa.